Paz de Deus a todos que me escutam, que me ouvem e que seguem meu estudo. O meu tema de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 36, que diz assim: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Que tremenda coisa para nós, homens e mulheres de Deus, é sermos chamados no tempo de Deus. Você sabia que muitas pessoas se dão mal porque eles se levantaram antes que o tempo de Deus se cumprisse para a sua geração? E quando você corre fora do tempo de Deus para a sua vida e para a sua geração, você acaba ficando no caminho e você acaba se dando mal. Da mesma forma é o sucesso. Muitas pessoas conseguiram sucesso muito antes, muito rápido. E toda riqueza que vem rápido, ela é perigosa, não é verdade? Porque a Bíblia fala assim que as riquezas verdadeiras, elas são acrescentadas trabalhando de pouco a pouco. Quantas pessoas que ficaram ricamente listas de uma hora para outra, e de uma hora para outra também perderam. Por que perderam? Porque as riquezas dessa pessoa não tinham fundamento. Então, um homem muito sábio diz assim, não está na Bíblia, que as coisas pequenas são o alicerce das grandes. Então, não despreze as coisas pequenas. Talvez Deus colocou você para cuidar de uma pequena coisa. A Bíblia fala assim que Davi, no começo do seu ministério, não estava na hora dele entrar na guerra. E a Bíblia fala assim que Davi, ele era aquele que levava os queijos, ou marmitex, para seus irmãos na guerra. E nesse tempo foi que Deus trabalhou na vida de Davi. Porque quando chegou o tempo dele, ele teve peito para ir lá e derrubar o Golias que afrontava o povo de Israel. E tem gente que está me ouvindo aqui hoje, talvez você tenha o sonho de ser um grande pregador, de ser um cantor famoso, de ser um grande empresário, de ser um grande jogador de futebol, um grande jogador de outro esporte ou de outra modalidade. Eu quero dizer para você, Deus tem o tempo para cada homem, para a sua geração. E nada acontece por acaso na vida, porque na hora certa, Deus vai te promover. Deus pode te promover. E eu faço esse pequeno vídeo porque eu acredito que muitos de nós precisamos ser o homem dessa geração. Talvez o seu sucesso ainda em 2014 ainda não chegou. Talvez você não conseguiu sucesso profissional. Talvez você não conseguiu sucesso espiritual. Tudo isso porque não chegou a sua hora. Tudo isso porque esse não é o tempo exato que Deus chamou você para manifestar o poder e a virtude dele. Então, meu amado ouvinte, eu tenho, através dessa série, você pode seguir todo o meu canal do YouTube, trazendo vários temas diferentes, não é verdade? Desde Deus, como igreja, como vida financeira e outros temas. Eu tenho muitos seguidores que me seguem, graças a Deus, de quase 72 países, porque essa rede internet não tem fim, não é verdade? Através da internet nós podemos fazer conexões poderosas e conexões tremendas. Mas a minha oração a Deus, esse ano de 2014, é que você conquiste o seu destino. Porque eu fico pensando que Deus, ele é o flecheiro e você é a flecha. E quando o flecheiro solta a flecha, não é a flecha que vai decidir para onde vai, mas é o flecheiro que decide para onde vai. E para você ser um homem que anda no propósito, você precisa ser um homem que caminha debaixo de paternidade, tanto espiritual como biológica, porque são os pais que dão
destino a seus filhos. Você pode reparar que Abraão, que Isaac, que Jacó e outros homens de Deus na Bíblia, Moisés, enfim, todos os homens, sempre quando eles foram, antes dele partir para esse mundo, ele chamava os filhos. Um caso muito bom, né, para citar, é o caso de Jacó. E ele chama seus filhos para dar a bênção. Por quê? Porque ele sabia o quê? Ele sabia que cada um dos seus filhos teria um destino diferente. E não adianta você querer escapar do seu destino, ou não adianta a flecha querer fazer um caminho diferente daquele que foi disparado pelo seu flecheiro. Você tem que seguir aquilo que Deus chamou você para você fazer nessa geração. E quando você está no lugar certo, quando você está na hora certa, tudo de bom acontece na sua vida. Mas você precisa estar sempre no local certo, aonde Deus chamou você para estar. Porque quando você está no lugar que Deus chamou para você, os sonhos de Deus se concretizam na sua vida. Muitos homens de Deus, muitos reis de Israel, quando cumpriram o seu propósito na terra, a Bíblia fala assim que eles descansaram com os seus pais. Porque eles tinham propósito. E o propósito e o destino é dado para os seus pais. Então, no ano de 2014, está na hora de você caminhar para o seu destino. Está na hora de você entrar no reino do Espírito e você conversar com o seu pai espiritual, com o seu pai biológico. Para que eu fui criado? Qual é o meu propósito nessa terra? O que eu vou ser nessa terra? Quantos filhos eu vou gerar nessa terra? Você precisa, no ano de 2014, ter definição e ter convicção daquilo que Deus chamou para você. Na minha vida mesmo, eu fico pensando que muitas coisas, se viesse antes do tempo, já estaria totalmente destruído o meu sonho. Um dos meus sonhos, às vezes muita gente pergunta, né? Eu nem falo sobre isso, fala assim, você tem filho, tem esposa? E eu digo assim, não tem. E eu não me arrependo de não ter, porque talvez se eu, como muitos, casasse com 18, com 20 anos, como todo homem normal tem esse desejo, não tem nenhum problema disso, e existe muitos homens de 20 anos que casam e dão certo, eu fico pensando que se eu fizesse isso, eu seria como a maioria dos meus amigos, que hoje tem 2 filhos, que tem 3 filhos, e já estão separados. Por quê? Porque não agiram no tempo certo. Eu quero agir no tempo certo. Você precisa agir no tempo certo, você precisa casar no tempo certo, você precisa ter os seus filhos no tempo certo, você precisa conquistar as suas riquezas no tempo certo. Tem que ser no tempo certo mesmo. Não adianta você querer passar, como diz o antigo provérbio, a carroça na frente do boi. Porque quando você faz isso, você se dá mal. Você precisa ter maturidade e responsabilidade na vida para realizar aquilo que Deus chamou você. E Davi foi um desses homens. Em cada segundo de vida que ele viveu, ele sabia o propósito que Deus tinha para ele nessa geração. É por isso que ele caminhou e é por isso que ele foi mais que vencedor. No ano de 2014, a minha oração é que você seja mais que vencedor. No ano de 2014, eu sei que muitos de vocês que me ouvem têm famílias que nem crentes são. Eu sei disso. Uma pessoa estava me falando ontem. Eu sou o único da minha família que serve a Deus. Ore por mim que eu estou passando um momento muito difícil, muita pressão na minha fé. Meu querido, na hora certa, no tempo certo, se você andar no propósito e no tempo certo, todos os seus sonhos virão à tona. Tudo aquilo que você semeou, você colherá. Mas precisa ser no tempo certo. Acho que é Eclesiastes, um provérbio, se eu não me engano, que fala assim, que o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então, o nosso coração tem que saber discernir o tempo e o modo que as coisas acontecem e devem acontecer na nossa vida. Não tente apressar, porque muitos se apressaram e se deram mal. Mas caminhe nesse ano, no tempo e no propósito de Deus. Que Deus abençoe a todos os seguidores.
um grande abraço e siga-me diariamente pelo www.avivamentoonline.org, onde corremos 24 horas louvores e mensagens que edificam. Tchau, tchau e Deus abençoe.